queridos, nesse momento a gente, vai estar compartilhando um pouquinho. É uma honra estar aqui com vocês. O tema desse congresso é família. E o versículo chave do congresso está lá em Gênesis 12. Abre aí comigo, por favor. Gênesis 12. Versículo 3, que fala o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, glória a Deus. Querido, quando nós falamos de família, quando a gente fala nesse tema família, nesse assunto, existem duas visões bem diferentes. Existem duas visões totalmente diferentes. E a gente quer compartilhar um pouquinho dessas duas visões. A primeira visão, quando a gente fala sobre família, a gente tem uma visão de como o mundo enxerga a família, de como a sociedade enxerga família. Eu trabalho há 10 anos no comércio e eu lido com muitas pessoas o dia todo. Entra, sai. São centenas de pessoas por dia. E nesse entra e sai a gente escuta de tudo. A gente escuta de coisas que alegram o coração, há coisas que entristecem a alma. A gente ouve pessoas que falam de coisas boas e pessoas que falam de coisas ruins. E diante do olhar da família no mundo, a família é uma instituição falida. A família é algo que não deu certo. Que se deu certo, deu algum tempo atrás, mas que não dá mais certo. O que a gente escuta todos os dias, praticamente, da maioria das pessoas, é que para que casar? Para que ter alguém que vai te incomodar, que vai roubar a sua liberdade, que vai tirar a sua paz do seu dia a dia? Para quê? Para que você entrar num relacionamento sério, se a pessoa ali vai estar te perseguindo, não vai te dar paz, não vai te dar, sossego? Família não funciona mais diante dessa visão do mundo. Para que ter filhos? Filhos roubam os seus sonhos. Filhos roubam a sua juventude. Filhos arrancam de você tudo aquilo que você poderia ser. Se você quiser tê-los, tenha lá nos seus 40 e tantos anos, não desperdice a sua vida. É isso que às vezes a gente escuta diante de um olhar da sociedade lá fora. Que a família, ela rouba o seu sucesso. Se você financeiramente fosse alcançar algo, a família te tira a possibilidade disso. Se você quer ter família, vai ter quando você for velho. Mas agora, enquanto você é jovem, tem forças, vai correr atrás dos seus sonhos, vai correr atrás dos seus projetos. Fica com um aqui, um com um ali. Mate os seus prazeres, os seus desejos, mas não se prenda. Não constitui família, porque a família vai roubar de você tudo aquilo que você poderia ser um dia. Isso que eu estou te dizendo é algo que a gente escuta diariamente. Às vezes o pessoal chega onde que eu trabalho e a conversa vai, vem, e eu falo, não, eu tenho 3 filhos. Aí eles falam, quê? Não, mas você é tão nova. Eu tinha meus 19 e tal. Você é louca?
Você é louca. Isso não dá certo. Não, eu te aconselho. Busque em Deus. Sempre haverá alguém em Deus para você. Não. Não é isso que eu quero. Eu estou muito novo. Eu quero curtir a vida. Eu quero viver a vida. Eu quero desfrutar de tudo que eu posso. Família me prende. Porque eu sempre acreditei, queridos, que a família é o alicerce de tudo. Que a família é a base para você alcançar lugares maravilhosos em Deus. Amém? Então a sociedade tem essa visão da família. A sociedade tem essa visão dos filhos de família. Nós, como igreja, temos deixado isso entrar aqui dentro. E diante dessa mentira que o diabo lançou e foi plantado no coração de muitos, de gerações para cá, os nossos jovens têm colocado dentro dos seus corações que família é lá para frente, que eles têm que primeiro conquistar, adquirir, avançar, ter sucesso. Família é o último plano. E diante disso, muitos jovens têm caído em pecado e destruído as suas vidas, porque a família foi deixada para trás, porque aquela visão lá do mundo, aquela visão da sociedade de décadas e décadas, tem entrado dentro da casa do Senhor, aonde o jovem ele tem que conquistar, ele tem que ser alguém, ele tem que trabalhar, ele tem que correr, ele tem que adquirir, ele tem que ser. Depois ele pensa nesse projeto que é a família. Não sou contra, de forma alguma, realmente, o jovem tem. Mas não é quando você for ficar velha, no tempo de Deus. Porque a família é algo de Deus. A família é a base, o alicerce onde Deus vai começar a fazer algo na sua vida. Como eu sei disso? Porque essa é a segunda visão. A visão da família segundo os olhos de Deus. A visão de uma família segundo os olhos do Pai. E como falar da família segundo os olhos de Deus sem voltar lá atrás? Sem voltar lá no início, lá no princípio, quando tudo foi formado. Eu queria compartilhar com vocês, abre aí na sua palavra, Gênesis 2. Gênesis 2. Vamos ler a partir do versículo 21. Que fala assim, ó. Amém? Todos encontraram Gênesis. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe de suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele e disse: então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixou pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se sentiam vergonhas. Agora a gente vai voltar um pouquinho para trás. Lá em Gênesis 1, versículo 27 e 28. Fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre todos os animais. Querido, o Senhor criou, formou a primeira família existente. Isso era projeto de Deus. Isso foi algo sonhado por Deus. A família não é algo que a sociedade inventou. A família foi algo que Deus criou. Foi feita pelas suas mãos. A família foi algo que Deus
sonhou desde o início. Ele sonhou, ele planejou e ele efetuou aquele projeto. A família é a base dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. A família é a estrutura fundamental. Deus é um Deus familiar. Deus é um Deus que trabalha em família. Eu tenho aprendido que eu tenho um Salvador individual e tenho um Deus com propósitos familiares. E quando eu compreendi isso, eu entendi que eu não iria avançar se eu não entendesse a importância da minha família. Hoje, no nosso meio, muitos têm perdido os seus, porque acham que têm que avançar e largam a sua família para trás. Não foi para isso que Deus criou a família. Deus criou a família para caminhar para um propósito único. Deus criou a família para trazer algo ao homem e à mulher, para que um propósito fosse concluído. Só que quando eu e você não entendemos a visão de Deus como família, e nós achamos que nós devemos, sim, constituir família, ter nossos filhos, mas temos que correr atrás de tudo, abraçar tudo, correr atrás das coisas, e esquecemos dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos esposos, dos nossos pais. Aí começa a entrar a destruição. Aí começa, você pensa, mas Deus, eu estou orando, eu estou fazendo, mas parece que não está acontecendo. Retorne lá no princípio. Retorne lá no princípio. Deus é um Salvador pessoal, mas é um Deus de propósitos familiares. Não queira cumprir aquilo que Deus tem largando os seus. Não queira avançar para algo que Deus te entregou largando os seus, porque não vai dar certo. Uma hora você vai cair com a cara no chão, e isso pode te machucar. Amém, amigos e irmãos? E nessa noite eu queria compartilhar um pouquinho sobre uma mulher que biblicamente eu admiro muito. E diante de um ato que ela teve, ela mudou a história da sua vida, a história da vida da sua família. Amém? Abra a sua palavra comigo lá em Josué. Josué. Aleluias. Lá em Josué, capítulo 2. Eu iria ler só um versículo, mas eu quero ler a história dessa mulher. Eu iria ler com vocês só o 12 e o 14. Mas vamos ler a partir do 2. Né? A gente ainda tem tempo. E a palavra de Deus fala assim: filho de Num enviou secretamente de Setim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta das cidades, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás dele, pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada.
Antes de que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Queridos, essa história é muito conhecida. A história da prostituta Raabe. A Bíblia fala que foram mandados 2 espias para sondar ali Jericó. Só que o rei foi avisado. E esses espias se esconderam na casa de quem? Da prostituta Raabe. E os soldados do rei foram lá e Raabe falou: não, eles estiveram aqui, eu não sabia quem que era, já foi embora. Só que ela havia escondido aqueles homens. E diante disso, ela fala algo para aqueles homens que está no versículo 12 ao 14. Eu vou ler só um pedaço dele, não vou ler na linguagem. A minha linguagem eu acho que é a Almeida. Eu tirei da mensagem, a Bíblia. Porque eu achei muito interessante a tradução que lá estava. E fala assim, que Raabe fala para aqueles homens: por isso quero que me prometam uma coisa. Em nome do Eterno, eu ajudei vocês. Agora ajudem a minha família. Quero garantia de vida para o meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, a família inteira. Poupem nossa vida. Irmãos, eu já ouvi várias pregações sobre Raabe. Mas nessa semana, quando Deus estava ministrando isso no meu coração, veio como fogo. Que nesse momento que ela olha para esses 2 espias e fala isso, Deus levantou do trono e falou: essa mulher tem potencial. É ela que eu vou usar. É dela que vai sair uma geração que salvará o mundo. Ela será parte desse projeto. Porque é um princípio. É um princípio. Não pense que você nega e rejeite a sua família, que Deus vai te honrar. Não pense que você acha que você tem um ministério, você tem uma posição e deixa a sua família de lado, Deus vai te honrar. Não pense nisso. Eu acredito que nesse momento Deus olha para Raabe, aonde a sociedade via uma prostituta, onde a sociedade via uma mulher desvalorizada, uma mulher sem caráter, uma mulher sem futuro. Deus olha para ela e fala: essa mulher sabe um princípio espiritual. Ela sabe um princípio espiritual e eu vou fazer a diferença na vida dela. Você consegue entender isso? Você consegue entender que quando você cumpre algo que vem de Deus, a sua vida pode ser mudada? Raabe mudou a vida dela. Raabe mudou a história da família dela. Uma mulher que não conhecia a Deus. Uma mulher que não conhecia a Deus. Eu e você podemos mudar a história das nossas famílias. Eu e você podemos mudar o rumo que tem tomado a ladeira da nossa família. Você pode mudar a história do seu casamento. Você pode mudar a história do seu casamento. É só você voltar e lembrar que a família é propósito de Deus, que a família é alicerce de Deus. Quando você entende isso, irmãos, nós só erramos porque nós não entendemos a palavra. Quando eu passei a entender que aqui estava a vitória da minha vida, que aqui estava a vitória da minha casa, eu passei a engolir sapo, porque eu pensei que eu nunca ia engolir. Eu passei a me calar quando eu pensei que era necessário que eu falasse. Porque quando você sabe que um propósito é maior do que você se cala, você abaixa a cabeça, você tenta compreender, você tenta ouvir.
quando você entende que aquilo que Deus tem é maior do que você se humilha, você se cala, você perde a sua razão, para que o propósito de Deus seja maior na sua vida. Raabe talvez podia ter no seu coração naquele momento: eu entrego esses dois, quem sabe o rei me dá até um agradinho, né? Que eu possa até sair dessa vida. Talvez o ouro e a prata que o rei vai me dar faça eu até sair dessa vida. Eu vou ter riquezas aqui no meio do meu povo. Só que Raabe já havia ouvido falar de um Deus que estava fazendo estrago naquelas nações. E ela entendeu que o propósito era maior do que podia acontecer na vida dela. E ela entra dentro do propósito de Deus. Você está entendendo comigo, amados? Você está entendendo como a sua família é preciosa? Entendendo como que a sua família tem um propósito nas mãos de Deus? Não negue a sua família. Não negue os seus. Deus vai te usar para ser diferença lá naquele aonde às vezes só há cachaça, onde às vezes só há a farra, onde às vezes só há a destruição, a inimizade, a fofoca. Deus vai te usar para levantar a sua família como um propósito de fazer mudanças em gerações, em gerações e gerações. Aleluias. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Como eu creio nisso? Queridos, nós temos todas as falhas, somos humanos. Só que Deus é um Deus que cuida de famílias. Para você ter uma noção, eu não nasci num berço cristão. Só que quando Deus quer te usar para fazer diferença na sua família, Ele vai te usar. Eu tinha apenas 8 anos e eu estava na calçada da minha casa. E passou um grupo de crianças com uma mulher e me convidou para participar de uma escola dominical. Eu nunca tinha ido numa igreja. Eu me lembro que eu corri e falei para minha mãe: mãe, tinha um monte de criança. E eu fui convidada para ir na igreja virando a rua. Eu tinha 8 anos de idade. E a minha mãe falou: ah, vai. E aqui estou eu, desde os meus 8 anos de idade. Você está entendendo que Deus é um Deus de família? Hoje a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha casa serve ao Senhor. Deus não te chama para ser grande. Deus te chama para ser família. Se você não pensa nos seus, não pense que o Senhor te levará longe. Não pense que o Senhor te levará longe. Queira viver esse sonho de Deus que é a família. Anseie por isso, ore por isso, busque isso. Amém? Falando de Raabe, como a gente já havia falado, ela mudou a história dela. E lá em Mateus 1:5, fala que ela entrou para a genealogia de Jesus. Como eu te falei, ela fez parte da genealogia do nosso Salvador. Raabe, lá em Hebreus 11:31, ela se encontra nas galerias dos homens da fé, das mulheres da fé. Olha o que essa mulher se tornou. Ela alcançou lugares que aquela sociedade ali de Jericó nunca conseguiria ter enxergado ela chegar e viver. Que aquele povo ali, o povo ao qual ela fazia parte, nunca imaginou que ela iria chegar. Eu e você podemos chegar. Eu e você podemos alcançar. Quando nós entendermos os princípios da palavra de Deus. Amém?
E para encerrar, a gente vai voltar um pouquinho lá naquele versículo que a gente leu no começo, que é Gênesis 12, 3. Um versículo antes, o 2. Vou repetir ele uma vez aqui com vocês. Gênesis 12. Mas além de ler só o 12, eu queria ler só o 3, eu queria ler o 2 com vocês, irmãos. Fala assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Aleluia. Querido, Deus chama Abraão e fala para ele que iria multiplicar a família dele. E que da família dele, com um propósito, ele iria multiplicar a família dele com um propósito de abençoar outras famílias. Você consegue entender isso? Deus chama um homem, fala: eu vou abençoar a sua família. É o que a gente estava falando. Para que através da sua família, outras famílias sejam abençoadas. E deixa eu te falar, não é só nesse tempo não. É de décadas em décadas, em todos os tempos. Nós estamos falando de um Deus que trabalha com famílias, de um Deus familiar, de um Deus que chamou um homem para multiplicar a sua família, abençoar a sua família e fazer dessa família um propósito para as outras famílias de toda a terra. É isso que eu quero para minha casa. É isso que eu busco para minha casa. Que a minha casa seja algo que vai alcançar gerações e gerações. Que a minha família fale, ainda que nenhum deles estejam nessa terra, mas que o testemunho deles fale alto. Quando eu estava preparando essa palavra, antes de trazer para os irmãos, primeiro eu sentei com meu esposo e eu li o esboço que Deus me entregou. E eu chamei a minha filha Esther, que é de 5 aninhos. E quando eu comecei a ler meu esboço para ela, teve uma hora que eu estava explicando para ela a visão do mundo e a visão de Deus. E quando eu falava da visão do mundo, eu li alguns tópicos. E lá eu li o tópico onde eu falei que algumas pessoas dizem que filhos não são bênção, que filhos roubam sonhos, que filhos roubam a sua juventude, que filhos roubam o seu sono. E na hora ela já fechou a cara para mim. Ela falou: mamãe, mas como você vai falar isso? Você diz que me ama. E eu falei: filha, não. São algumas pessoas que pensam assim. E aí eu explicando para ela, ela falou assim: mamãe, porque você tem 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. E eu sei, eu tenho a certeza que eles são a continuação, o cumprimento de algo que Deus entregou para nós lá no início, dia 3 de janeiro. Eu não lembro o ano. 2002, 2004. Quando eu e o Wesley nos casamos, eles já estavam no coração de Deus. Eles já estavam sendo sonhados por Deus. Eles já existiam nos propósitos de Deus, para dar continuação a algo que Deus nos entregou. Você consegue entender isso? Você consegue entender
que família é propósito, que família é bênção, que família pode mudar a sua história, que família pode te levar a alcançar os lugares em Deus desconhecidos. Abrace a sua família e entenda que eles são o sonho de Deus para realizar algo maior, bem maior. Não me importa se a sua mãe, se o seu pai, se o seu irmão não acredita, não quer vir, acredite por eles. Viva esses sonhos por eles, porque eles vão fazer parte do que Deus tem para você. Queridos, quando nós voltamos lá atrás e olhamos Noé, a história de Noé, a Bíblia fala que Noé viveu num tempo de puro pecado. Um tempo onde a humanidade era desprezível. Mas a Bíblia fala que Deus olha para Noé e vê ele um homem justo, um homem íntegro. A Bíblia fala que Deus olha para ele e vê ele um homem íntegro. E quando entra no coração de Deus, quando isso vai no coração de Deus, que a humanidade deveria ser destruída, que a humanidade deveria ser aniquilada da face da terra, Deus olha para Noé e fala: ele é íntegro, ele é bom, ele anda comigo. Isso a Bíblia me relata. E Deus chega em Noé e diz a ele: Noé, você vai fazer uma arca, e nessa arca você vai entrar você, seus filhos, as esposas dos seus filhos, a sua esposa, a sua família. Queridos, eu não sei como era a vida dos filhos da esposa de Noé, mas a Bíblia me relata como era a vida de Noé. Deus é um Deus de salvação pessoal, mas Deus sempre, o propósito dele vai envolver a sua família. Sempre, sempre. A salvação é individual, é pessoal, mas o propósito, a sua casa vai entrar. Se não entrou, tem alguma coisa errada. Se não entrou, tem alguma coisa errada. Vai entrar. Deus vai cuidar dos seus. Não há nada nessa terra que eu ame mais do que a minha família. Eles são a base da minha caminhada. Eles são o alicerce da minha vida. Porque eu entendo que o Senhor os criou para isso. Eu não quero andar sozinha. Em momento nenhum eu quero alcançar alguma coisa sozinha. Se eles não estiverem comigo, eu sei que Deus também não vai estar. Eu preciso deles. E de forma alguma eu abro mão deles. Dentro do propósito, queridos. Não estou falando de salvação, estou falando dentro do propósito. Eu não abro mão deles. Amém? Que você possa entender isso. Que hoje você possa chegar na sua casa, abraçar aquele que talvez você não tenha abraçado há muito tempo. Que hoje você possa mandar uma mensagem para aquele que você às vezes já desacreditou. Deus não desiste da família, porque foi o projeto inicial dele. Foi aonde ele falou: tudo vai acontecer daqui. Mesmo que nós erramos, mesmo que a gente saia fora daquilo que ele planejou, a família sempre vai ser o propósito inicial dele. Sempre. Deus não muda. Deus é perfeito. Amém? Se coloque de pé. Se coloque de pé. E se você está com alguém da sua família aí, abrace ele. Pegue na mão dele. E se você não está, procure alguém. Amém?
Eu quero orar com você. Eu não sei se você tem vivido isso. E eu quero te dizer, com certeza, se você não tem vivido, você pode ter certeza que 99,99% que está dando errado é porque você não tem vivido isso. Abrace aí, abrace a sua família, abrace os seus.